Então, finalmente chegamos na terceira e última parte. Aprendemos quais são as leis de Newton, o que cada uma delas quer dizer. Aprendemos também sobre as principais forças e suas características. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as aplicações das leis de Newton. Fica aqui comigo. Bom, eu separei aqui quatro aplicações para a gente conversar um pouco sobre elas. Balança de mola, para saber se um corpo está em repouso ou em movimento, baseado no valor da força de atrito. Dois exemplos falando sobre o que nós chamamos de máquina de Atwood, um com as duas massas verticais e o segundo com uma massa na vertical e o outro na horizontal. E o terceiro e último exemplo, plano inclinado, primeiro sem atrito, depois a gente pode gravar outras aulas fazendo outras aplicações, incluindo, por exemplo, o atrito no plano inclinado. Então vamos à primeira. Esse primeiro exercício aqui, a gente pode falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente coloca um objeto numa mola. Então você vai imaginar que inicialmente a gente tem uma mola e que quando a gente coloca um objeto nessa mola, pendurado nela, naturalmente vai acontecer uma distensão até o objeto permanecer em equilíbrio nessa nova situação, nessa nova condição. Então eu vou criar um exemplo aqui para a gente tentar resolver, tá? Vamos imaginar que a gente tem uma constante elástica igual a 2.000 newtons por metro. É assim que a gente mede constantes elásticas. Vamos imaginar que essa mola tenha sofrido uma distensão de cerca de 30 centímetros. Quando você colocou o peso na mola, ela esticou e esse esticar, essa distensão, essa deformação, foi de 30 centímetros. Levando em consideração que a nossa gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, seria possível determinar quantos quilogramas tem o objeto que foi colocado em contato com essa mola? Bom, para a gente resolver qualquer problema falando sobre leis de Newton, o primeiro passo sempre tem que ser o mesmo. Nós devemos desenhar as forças que atuam sobre o objeto. Por isso que na aula anterior a gente aprendeu quais são as forças e quais são as características que elas apresentam. Então, nós sabemos que a força-peso é uma força que vai atuar na vertical para baixo. Então, eu vou chegar no bloquinho e vou desenhar uma força na vertical para baixo e vou chamá-lo de peso. E a gente também sabe que se você estica uma mola na vertical para baixo, ela tenta puxar o objeto para cima. Isso faria com que a gente tenha uma força elástica puxando esse bloquinho para cima. E, naturalmente, isso descreve uma situação de equilíbrio. A gente, para medir a massa de um objeto numa balança, a gente espera as oscilações pararem até ele permanecer no seu estado de equilíbrio. Legal. Com isso aqui, com essa discussão, já nesse nível, nós podemos discutir agora qual lei de Newton deve ser aplicada. Se o corpo está em seu estado de equilíbrio, isso quer dizer que a resultante de todas as forças que atuam sobre um objeto é zero. Entre outras palavras, um outro jeito de falar isso aqui para vocês seria dizer que o peso e a força elástica têm o mesmo valor. Para que a resultante seja zero, essas forças precisam ter o mesmo valor. E agora a gente escreve essa informação aqui no cantinho. Força elástica tem que ser numericamente igual ao peso. Vamos voltar lá nos vídeos anteriores e lembrar que a força elástica deve ser calculada através dessa expressão e que o peso a partir dessa. Nós temos quatro informações aqui, sendo que três delas foram listadas aqui para gente e uma delas é desconhecida. É uma pergunta que a gente está fazendo, tá bom? Só preciso chamar a atenção de vocês para mais um detalhe. Se você reparar bem, a constante elástica está em newton por metro e aqui embaixo você tem uma distância em centímetros. Nós não podemos trabalhar com unidades diferentes para a mesma grandeza física. Então, naturalmente, nós vamos transformar esses 30 centímetros em 0,3 metros. E a partir dessa transformação, a gente pode substituir na equação. No lugar do K, nós colocaremos 2.000
no lugar do x, 0,3. A massa do objeto a gente quer descobrir quem é, e a gravidade da Terra está valendo 10. Bom, do lado esquerdo, se você multiplicar 2.000 vezes 0,3, você encontra 600 como resposta. E para terminar esse probleminha, é só você passar o 10 para o outro lado dividindo. Então, nós temos 600 dividido por 10, cortou o zero de cima com o zero de baixo. Isso quer dizer que nós temos uma massa de 60 quilogramas. Prontinho, ó. A primeira aplicação já foi resolvida. Isso aqui mostra para gente que se por um acaso a gente conseguir a distensão de uma mola, a gente tem a capacidade de descobrir quantos quilogramas você colocou em contato com ela. E é assim que a gente constrói um modelo de balança, onde através da distensão da mola, a gente tem a capacidade de descobrir a quantidade de quilogramas que foi posto em contato com ela. Então, vamos voltar aqui e já vamos dar um check na nossa primeira aplicação. A segunda aplicação, para saber se o objeto está em repouso ou se ele está em movimento, dentro de um determinado referencial, a gente vai discutir um pouquinho sobre força de atrito estático e força de atrito cinético. Então vamos lá, vou criar aqui um exemplo para a gente tentar resolver. Imagine o seguinte: eu tenho aqui um objeto que está em contato com o solo e eu não sei ainda se esse objeto no referencial da margem está em repouso ou se ele está em movimento. Para isso, eu vou colocar aqui algumas afirmações. Vamos imaginar que esse objeto esteja sendo puxado por uma força de 300 newtons. Vamos imaginar que esse objeto possui uma massa de 50 quilogramas, não é um objeto muito levinho, levando em consideração que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que a gente tem dois coeficientes de atrito, o estático e o cinético. Se você lembrar da última aula, eu falei para vocês que o coeficiente estático sempre é maior do que o coeficiente cinético, tá bom? Vou escolher aleatoriamente aqui dois exemplos para a gente conseguir fazer uma questão. Sei lá, vamos imaginar que isso seja 0,5 e que isso seja 0,3, tá? E a pergunta que eu vou fazer a vocês é: se essa força é suficiente para mover esse objeto. A minha pergunta é se esse objeto no referencial da margem está em movimento ou está em repouso. Mais uma vez vou falar, volta para a última aula, onde a gente discutiu no vídeo anterior, e você vai lembrar que para saber se o objeto está em movimento, a força que a gente faz tem que ser maior do que o FAT estático máximo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esse FAT estático máximo aqui, tá? E se a força que eu fizer for maior do que esse FAT estático, o objeto está em movimento. Essa aqui é a condição para o corpo se mover. Bom, a fórmula do FAT estático máximo é coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Tá, Fábio, mas quem é a normal? Lembra que eu falei para vocês na aplicação anterior? A primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vai resolver um problema de leis de Newton é chegar no bloquinho que a gente quer analisar e desenhar as forças que atuam sobre ele. Então a gente tem, ó, o peso puxando ele para baixo, peso puxando ele para baixo. A gente sabe a fórmula do peso, m vezes g. E é interessante, se você reparar bem, nós temos as duas informações, ó. Nós sabemos o valor do m, tá vendo? E nós sabemos o valor do g. Se você for calcular esse peso aqui, isso daria 50 vezes 10, ou seja, nós temos aqui, ó, um total de
500 newtons. Esse é o peso do bloquinho. Além do peso, existe uma outra força que forma 90 graus com o chão, chamada normal. E nesse caso, você vai ter que raciocinar da seguinte forma. Preste atenção nesse argumento que eu vou usar aqui com vocês agora. Esse bloquinho, se ele estiver em movimento, não vai ser nem para cima e nem para baixo. Esse bloquinho vai se deslocar horizontalmente, se ele se mover. O que quer dizer isso? Se não existem forças, se não existe, desculpa, movimento na vertical, a força que puxa para cima tem que ser igual à força que puxa para baixo. Se a normal fosse maior, o objeto estaria subindo. Se o peso fosse maior, o objeto estaria afundando. Como esse objeto não sobe e não afunda, se ele estiver em movimento vai ser para frente, a gente pode afirmar que a normal tem o mesmo valor que o peso. Então, podemos com isso dizer que a normal é 500 newtons. Tá ótimo. Então, eu já descobri o valor da normal. Sabemos que isso aqui é igual a 500. E se você multiplicar pelo coeficiente estático, que está escrito aqui em cima, ser igual a 0,5, tá vendo? O coeficiente estático é 0,5, você descobre o valor da força de atrito estática máxima, 250. O que a gente sabe agora? O que a gente precisa fazer com essas informações? Olha o que eu acabei de falar aqui para vocês. Se o F, a força que a gente está fazendo para puxar o bloco, for maior do que o atrito estático máximo, o objeto vai se mover. E realmente é. Por quê? Porque F vale 300 newtons. E o Fat estático máximo, é 250. Como a força que eu faço é maior do que o Fat estático máximo, podemos dizer que o objeto está em movimento. Está em movimento. Beleza. Vou terminar então. Já fiz a pergunta que eu queria fazer para vocês, mas vou fazer mais uma. Beleza. Qual é o valor da força de atrito que está atuando sobre o objeto, nesse caso? Bom, peraí, Fábio. Se o objeto tivesse em repouso, a força de atrito seria igual ao F, ou seja, seria 300. Como a gente descobriu que o objeto está em movimento, a força de atrito dele é o Fat cinético. O Fat cinético é o valor da força de atrito quando o objeto está em movimento, que é o coeficiente cinético vezes a normal. O coeficiente cinético está escrito aqui em cima, olha, vale 0,3, olha aqui, ó, tá vendo? 0,3. A força normal, a gente acabou de calcular, que tinha dado 500, só relembrando aqui a vocês, ó, tá vendo? 500. Então, se você multiplicar 0,3 vezes 500, isso vai dar 150 newtons. Prontinho. Esse é o valor da força de atrito que atua sobre esse objeto que está em movimento. Então, recapitulando, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir se o objeto estava em movimento ou estava em repouso. Para saber, para fazer esse teste sobre movimento e repouso, eu calculei o Fat estático. Deu 250. Como a força que eu faço é maior do que Fat estático, a conclusão é que ele está em movimento, tá bom? Quando o objeto está em movimento, a força de atrito que atua sobre ele é a força de atrito cinética. E eu terminei calculando essa força de atrito cinética e encontrando 150 como resposta. Então, está aqui, né, a nossa segunda aplicação para saber se o objeto está em repouso ou se ele está em movimento. E ainda calculamos a força de atrito dele. Vamos dar um check nessa segunda aqui. E agora vamos para a máquina de Atwood.
E para explicar legal para vocês a máquina de Atwood, eu vou pedir para vocês acompanharem o que a gente observa nesse site aqui, ó. Esse site é o OPhysics, que é um site de simulações da GeoGebra, tá? Então aqui vocês vão encontrar, ó, várias simulações de mecânica. Esse primeiro aqui fala sobre força de atrito, que ele chama de fricção, tá? Aqui ele fala sobre atrito estático e atrito cinético, tá bom? A segunda simulação. Aqui a terceira simulação tá lá, ó, máquina de Atwood. Eu vou abrir essa terceira simulação aqui, tá bom? Para a gente observar o que seria uma máquina de Atwood. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Vamos colocar isso aqui para rodar. E aqui a simulação é o seguinte, olha só. A gente pode escolher qual o ângulo que a gente vai trabalhar. Ele pode ir valores, ó, desde 30 graus ali, né, de um lado, até, ó, 90 graus do outro. Esse aqui, quando a gente vem para 90 graus, é a primeira aplicação de máquinas de Atwood que a gente vai trabalhar. Você tem uma massa de cada lado, uma massa está valendo 0,0 não, 7,5 kg, a outra massa está valendo 10 kg, tá bom? Você pode pedir aqui o diagrama de forças, ó, ele mostra pra gente, tá? A gente clica aqui em Run, que ele mostra a simulação acontecendo. E não é nada demais, é só um bloquinho subindo e o outro descendo, tá bom? Você vê que isso acontece em câmera lenta, porque uma massa é ligeiramente maior do que a outra. Vou voltar para cá e vou tentar resolver esse probleminha aqui com vocês. Bom, gente, seguinte. Eu vou escolher outros valores para as duas massas. Eu não vou fazer com 10 e com 7,5 não, tá bom? Então, exemplo número 3. Máquina de Atwood. A gente tem, ó, aqui em cima uma polia, tá? Uma polia. Deixa eu desenhar ela melhor aqui. Tá bom? O desenho não ficou muito legal não, mas assim, dá pra gente entender o que seria essa polia, tá? A gente passa uma corda por ela, passa uma corda por ela, e aí aqui de um lado a gente coloca um bloquinho mais leve, e do outro lado a gente coloca um bloquinho mais pesado, ou vice-versa. Tudo bem? Então vamos inventar aqui alguns valores. Vamos chamar esse aqui esse bloquinho de bloquinho número 1, bloquinho número 2, e eu vou inventar algumas massas aqui. No meu simulador era 7,5 e 10, tá? Eu vou fazer com outros valores aqui para não dar tanto trabalho para mim. Eu vou fazer a massa 1 valendo 2 kg e a massa 2 valendo 3 kg. Considere a nossa gravidade como sendo 10, tá bom, gente? 10 metros por segundo ao quadrado. E aí é o seguinte, quando você solta esse dispositivo, o objeto que é mais pesado vai descer naturalmente, né? Então o M2 vem para baixo e o objeto mais leve, que é o M1, sobe. Essa é a direção do movimento da máquina, vai acontecendo isso aqui. Tudo bem? Primeira coisa que a gente deve fazer é, vamos colocar o diagrama de força sobre esses objetos. Olha, aqui eu sei que tem uma força que vai puxar esse carinha para baixo. Essa força é o peso dele. Vou chamar de P1, tá bom? Deixa eu colocar uma caneta mais fininha aqui. Ó, P1, tá bom? E do outro lado, a gente também tem um peso. Olha, esse objeto aqui, que ele é um pouquinho mais pesado, vamos chamar ele de P2. Ou seja, cada bloquinho tem o seu próprio peso, tá legal? Lembrando que a gente viu que peso nada mais é do que massa multiplicado pela gravidade. E eu vou calcular o peso de cada um desses objetos, tá legal? No lugar do peso 1, a gente vai colocar a massa 1 vezes a gravidade. Lembrando que eu escolhi uma massa 1 como 2 kg, não foi? Então fica 2 vezes 10, ou seja,
20 newtons. E do outro lado, nós temos o peso 2. E o peso 2, olha, seria 3 vezes 10. 3 vezes 10. Então, nós temos 30 newtons. Legal. Então, tirando os pesos, quais são as outras forças que atuam sobre o objeto? Bom, a gente deve se perguntar se existe força normal. E nesse caso não existe normal, porque esses objetos eles estão suspensos por cordas. A força normal vai aparecer quando o objeto estiver em contato com algum tipo de superfície, quando ele estiver encostado no chão, numa rampa, numa parede. Mas ele está preso por cordas. E nós sabemos que existem forças exercidas por cordas. E essas forças são conhecidas como trações. Ó, existe uma tração aqui que vai puxar esse objeto para cima, já que ele vai subir, né? E do outro lado, o objeto está descendo, mas a corda atrapalha esse objeto de descer. A gente pode dizer que também existe uma tração para cima. Tudo bem? Ó, são duas trações para cima. No primeiro caso, a tração está para cima porque o objeto está subindo e é a tração que puxa ele para cima. No segundo caso, a tração também é para cima, só que por outro motivo. O objeto está querendo cair, mas a corda está atrapalhando ele de cair de forma livre. Então, uma força que atrapalha o seu movimento é uma força contrária. O objeto está tentando descer, mas existe uma corda que puxa ele para trás. Tudo bem? E aí a gente chega aqui e coloca essa força de tração como T, essa força de tração como T. A gente não sabe calcular tração. Melhor, deixa eu reformular. Nós não temos uma força para calcular tração, né? Então, ela é um valor desconhecido para a gente por enquanto. E eu vou fazer uma perguntinha também para você aí dar uma pausa no vídeo e raciocinar um pouquinho sobre o que eu vou falar. Por que que a gente coloca peso 1, peso 2? Na hora de calcular a força de tração, a gente não coloca T1 e T2. Se você responder que a gente coloca dois pesos diferentes porque os objetos possuem massas diferentes, ok. E você não coloca duas trações diferentes, porque não são duas cordas diferentes. É a mesma corda dando a volta na polia. Se é a mesma corda, ela é inextensível e ideal, nós temos a mesma força de tração nos dois casos. Legal, então a gente tem aqui o nosso diagrama de força, tudo bem? O que que a gente vai fazer depois disso? Nós vamos escrever a primeira lei de Newton para cada um desses. Primeira não, desculpa. A segunda lei de Newton para cada um desses objetos. Ó, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se você fizer isso aqui para o bloquinho número 1, lembrando, o bloquinho número 1 é o bloquinho que está subindo. Você olhar para o desenho, você vai perceber que tem uma força para cima e uma força para baixo. Essas forças estão em sentidos contrários. Como a gente viu no nosso primeiro vídeo, quando as forças têm sentidos contrários, a gente tem que subtraí-las para calcular a resultante. Agora, a pergunta que é muito importante é se a gente vai fazer a tração menos o peso ou se a gente vai fazer o peso menos a tração. E a resposta para isso é muito fácil, gente. É só você reparar que o bloquinho 1 vai subir. Se ele vai subir, você tem que fazer a tração, que é a força que está a favor do movimento, portanto ela é positiva, menos o peso, que é a força contrária ao movimento. Então você vai escrever aqui, ó, no lugar da força resultante, você vai colocar tração menos o peso do bloquinho 1. Qual é o peso do bloquinho 1? 20 newtons. 20 newtons. E do lado direito da equação, você tem massa vezes aceleração. A massa do bloquinho 1 está lá em cima. Vamos dar uma olhadinha para a gente relembrar aqui, ó. Massa do bloquinho 1, 2 kg, tá vendo? Então você vem aqui e substitui, ó. No lugar da massa do bloquinho 1, você coloca 3. A aceleração desse objeto, a gente também não sabe quem é. Repete a letra.
Então, tem duas coisas aqui que são desconhecidas. Eu não sei qual é o valor da tração e também não sei qual é o valor da aceleração. Se existem duas incógnitas, devem haver duas equações. Essa aqui é a primeira equação. Agora a gente precisa de uma segunda equação. E não é difícil de você imaginar da onde ela tem que vir. Por quê? Se a gente tirou a primeira equação do bloquinho 1, agora a gente tira a segunda equação do bloquinho 2. Vamos escrever a segunda lei de Newton para o bloco 2. Olha como que vai ficar. Força resultante é massa vezes aceleração. Só que agora a gente vai usar isso para o bloquinho 2, que é o bloquinho que está descendo. Quem é a força resultante? Você sempre precisa voltar no desenho para ver como que os vetores estão desenhados. Ó, no bloquinho 2, mesma coisa. Você tem um vetor para cima e um vetor para baixo. Ou seja, esses vetores estão em sentidos opostos, que nem o primeiro. E a gente sabe que quando as forças estão em sentidos opostos, a gente tem que subtrair as duas para a gente poder calcular a resultante, certo? Só que nesse caso, quem menos quem? O objeto está descendo, pessoal. Então você vai ter que fazer o peso, que é a força que está a favor do movimento, então ela vai ser positiva, menos a tração, que é a força que está contrária ao movimento. Ou seja, no bloquinho 2, no lugar da resultante, a gente tem que colocar o peso de 2, que é 30, menos a tração, que a gente não sabe ainda quem é. A massa do bloquinho 2, vamos ver lá em cima? Massa do bloquinho 2, aqui, ó, 3 quilogramas. Ótimo. Então a gente vem aqui embaixo, no lugar da massa do bloquinho 2, a gente coloca 3 quilogramas e a aceleração a gente também não sabe quem é, repete a letra. E como eu já tinha mencionado para vocês, ó, mais uma equação. Temos aqui, ó, duas equações, tá vendo? Temos aqui a equação do bloquinho 1, que é essa daqui. Temos aqui a equação do bloquinho 2, que é essa daqui. Duas equações e duas incógnitas sempre terminam com o quê? Um sistema de equações. Você pode falar assim, ah, Fábio, não lembro como que a gente faz para resolver sistemas de equações. Desculpa, sistemas de equações. Então, vou dar uma dica para vocês que, para mim, ela sempre vai funcionar, tá? Ela sempre vai funcionar. Para mim, físico resolvendo problema de leis de Newton, tá? Se você estiver fazendo uma questão de matemática, nem sempre você vai poder fazer através da técnica que eu vou usar. Eu posso adiantar que, para mim, essa técnica funciona em todos os casos. Então, você não precisa nem ficar preocupado, para ficar preocupada se é para fazer pela adição, comparação, subtração. Eu vou escrever as duas equações que eu descobri aqui, ó, escrevendo as leis de Newton. A primeira é T menos 20 igual a 3A. Então, vai ficar assim. T menos 20 igual a 2A, não é isso? Ver aqui. Não, peraí. T menos 20 igual a 3A. Esse aqui é o bloco 1. O bloco 1, a massa é 2. Gente, ó, me perdoem aqui. Deixa eu só fazer uma pequena correção, tá bom? Ó, rapidinho. Deixa eu voltar para cá. Esse aqui é a equação do bloco 1, tá? E o bloco 1, a massa dele é 2 quilogramas. Eu, sem querer, anotei aqui 3. Então, façam essa correçãozinha aí, por favor, tá? Nada demais, não. Bom, desculpa, 2. Cismei com 3. Tá bom? Então, tá resolvido aqui. T menos 20 igual a 2A, tá bom? E agora vamos escrever a outra equação. A outra equação tá certinha, que é 30 menos T igual a 3A, tá? 30 menos T igual a 3A. E agora, eu vou dizer para vocês o seguinte: sempre vai ser possível
resolver esse probleminha aqui pelo método da adição. Sempre vai funcionar somar, tá bom? Porque quando você soma, você vai reparar que esse t que está aqui em cima, com um sinal de mais na frente dele, vai cortar com esse t daqui de baixo que tem um sinal de menos na frente. Quando você for somar esses dois números, ó, vai poder cortar esse com esse. Então, do lado esquerdo vai ficar apenas o quê? Menos 20 mais 30. Menos 20 mais 30 vai dar 10. E do outro lado tem 2A mais 3A, que é 5A. Daqui você já consegue descobrir que a aceleração é 10 dividido por 5. E 10 dividido por 5 vale 2 metros por segundo ao quadrado. Prontinho, descobri o valor da aceleração, que é um tipo de pergunta que pode ser feito para vocês. Fábio, e o outro tipo de pergunta? Você pode, a questão pode pedir para vocês o valor da força de tração. O que que você vai fazer agora? Você vai retornar para uma das duas equações de cima e você vai substituir a aceleração por 2. A minha dica para vocês não é obrigado, é só uma dica e é pessoal. Eu sempre gosto de substituir a minha incógnita na equação onde a incógnita tem um sinal de mais. Então, aqui em cima, a tração é positiva, na de baixo, a tração é negativa. Eu prefiro fazer com a primeira, que é t menos 20 igual a 5 vezes A. Eu só vou trocar o A por 2, que eu descobri fazendo o sistema. T menos 20 igual a 5 vezes 2. 5 não, né? 2. 5 não, 2. A primeira equação é essa daqui, ó, né? Então, 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4. A gente tem t menos 20 igual a 4. E aí você termina com t igual a 4 mais 20. Ou seja, nós temos uma tração de 24 newtons, que é o que costuma ser perguntado para a gente nesse tipo de problema, tá bom? Então, vamos voltar aqui e eu vou dar mais um check na terceira aplicação, máquina de Atwood, tá bom? Faltam duas, esse vídeo já está com mais de 30 minutos, então eu vou dividir ele em duas partes. Encerramos aqui, no próximo vídeo eu faço a aplicação número 4 e a aplicação número 5. A gente se vê em breve, galera.